Bora reagir aqui a mais um react. Dessa vez vai ser do Keisuke Urahara, Bleach. Confesso para vocês que é o personagem favorito da série de Bleach, tanto no mangá quanto no anime. E confesso para vocês que muitos de vocês diz que ele é o vilão, mas na verdade ele provou ser um herói no final das contas. E para você que gosta de Bleach, para vocês que amam muito o Keisuke Urahara, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o seu link canal de Bleach assim que gostou, comentem embaixo o favorito de Bleach que eu quero ler e bora começar em 3, 2, 1 e rodando. Benihime. Aizen na cena do crime, isso me deixa indagado. Experimentos proibidos gerando roloficados. Só que curiosamente todo mundo age contrário. Aizen foi visto. Isso é verdade porque o Aizen, ele já matou cerca de 30 ou 40 Ryokas e colocou a culpa toda pra cima do Urahara. E o mesmo ainda foi acusado por conta de rolificação, visto que a rolificação vinha a ser os Vizards, que no caso, a tenente dele é a Hiyori, o time de Hiraku e muitos outros, incluindo a Lisa, a Adjacência. Todos eles, que eu disse agora, se tornaram Vizards que aparece lá no arco Zarancas. Em outro canto, então ele foi inocentado. Esse álibi não me compra, julguem de olhos fechados. Mas acho que o Serentei todo tá sendo manipulado. Exatamente isso que eu acabei de dizer. O Serentei todo está sendo manipulado e não sabe que o Aizen meio que adulterou as provas para que ele fosse inocentado e o Urahara fosse o real culpado, quando na verdade não teve culpa de nada. E a Hiyori foi a real vítima da rolificação, assim como o Hiraku. Mas, meu Deus, se todo mundo fosse acusado e fosse literalmente para o mundo humano por conta de um crime que não cometeu, aí o Aizen poderia ficar de boa com isso durante, não sei, 30, 40, 10 anos inclusive, o que no caso ele poderia fazer isso e ainda planejar ainda mais. E o Urahara ficou na pior. Tá me acusando, punido, banido para o mundo humano. Então fiquem espertos debaixo dos panos. Aizen tá bolando o plano do ano. Enquanto me julgam, ele tá jogando. Mas se liga que vocês estão errados e um dia eu vou tá provando. Acontece no Isso é verdade, porque depois que ele vai para o mundo humano, ele se torna cientista, vai fazendo pesquisas e mais pesquisas sobre o Serentei e também o Gyoko, que é sua maior criação. E todo mundo pensa que ele é um vilão, mas na verdade não é. Ele criou um corpo artificial para Ururu, que é uma criança assim como o Genta, aquela criança ruiva que fica junto dele no Tessai, porque ele queria evitar ao máximo que o Rei das Almas ele meio que renascesse de novo. Ele não é um vilão, ele está evitando que o pior venha a acontecer. voltando pros assuntos Shinichi, substituto novado. Substituto do NC, se sentindo culpado. Serentei levou sua amiga, Serentei no mesmo dia. Lembrando que sem Urahara, o Ichigo poderia ficar desolado até mesmo sem motivação própria. É aí que entra jogar na manga. É aí que entra o Coringa, que no caso, o próprio Keisuke Urahara. Ele meio que treina o básico e até mesmo ensina os ideias da Shikai e da liberação da Bankai do próprio Ichigo. Ele até mostra o lado Hollow dele e mostra o que acontece se ele se entregar ao lado Hollow ou até mesmo o que pode acontecer se o lado de rolificação dele tomar conta. Porque assim, se o lado de Hollow do próprio Ichigo Kurosaki tomar conta dele por completo, ele vai ficar descontrolado. A mesma coisa que a rolificação tomar conta das pessoas e se elas não tomarem conta de si mesmas, é uma coisa você ficar fora de controle. Chama atenção, então tenta ele derrubar. Tá difícil de aprender, deixa vou exemplificar. Pode tá liberado. Lembrando que a Bankai e também a Shikai do próprio Urahara nada mais é do que a Benihime, que ele meio que disfarçou de Bengala. E, velho,
é bem estilosa, por assim dizer. Tanto é que o nome Benihime significa Princesa Carmesim, Princesa Vermelha ou Princesa do Sangue. É uma junção perfeita de elegância mortal e até mesmo mostra ser um ar mais digno dele, porque ele tem cerca de uma mistura em si e de elegância, graça e também de um ato bem mais cruel quando ele está em batalha. Mas não sabe usar na invasão, tão deixando eu julgar. Benerrim me faz eles gritarem, não os perdoem por ter de frente chorar. Minha rainha vai fazer o que der vontade, eu tenho pena de quem anda. Lembrando que na luta contra o Aizen, ele meio que usa sua Bankai, a Benihime, que não só cura suas feridas, não só costura todos os ferimentos, como também evita que ele leve dano. Ele usa o Rado número 91, que, meu Deus, manda o Aizen literalmente para o espaço com aquilo. Tanto é que se ele já se apropriou do Hogyoku, é por conta de ter cerca de um desejo. E aí pergunto, qual realmente seria o desejo do próprio Urahara Keisuke? Eu não sei, eu realmente não sei, mas se for por um bem maior, ele iria selar o mesmo, ia selar o próprio Aizen, mas de todo modo, ele fez um bem maior. Lembrando que quando a espada dele corta tudo ao meio, até mesmo na vertical, central, ou até mesmo de frente mesmo, ele deixa o Aizen literalmente, consecutivamente e absolutamente sem espaço, sem lugar para correr ou desviar. Ele é totalmente uma arma bibambulante com a Benihime. E olha que isso é só a pontinha do iceberg, velho! O próprio Urahara em si, ele pode manipular não só Rado, como também acabar com Aizen usando sua Bankai a hora que ele quiser e picotar ele como se fosse queijo. Calma, serei tem sem ressentimentos. Por vocês eu estendo minha mão. Bota o plano em ação. Chama cada capitão. Que Aizen tem em mãos é forte. É minha criação. Ninguém mandou o próprio Urahara criar algo tão poderoso para alguém se apropriar dele. Estou falando aqui do Aizen, para ele se apropriar disso e virar um God. Porque, cara, se uma pessoa se apropria da sua criação e pega isso por fins malignos, vendo que o Hogyoku, o Hogokoa, dependendo de como você pronuncia, aí depende do seu desejo. E qual foi o desejo do Aizen? Se tornar um deus todo poderoso. Mas o desejo do Urahara seria que o Rei Quincy nunca existisse. Porém, todavia, sem um Rei Quincy, que é o terceiro pilar entre Hollows, Shinigamis, Quincy's, nada existiria. Quebrando todas as limitações. Entre os Hollows e Shinigami. Seja lá o que ele tá querendo. Só que tem porém, toda vez que o Aizen, ele meio que usar acerca do Hogyoku, ele vai perder o controle. Lembra daquela luta do Ichigo contra o próprio Aizen na sua forma final? Pois é, aquilo em si é a forma Ho do Hogyoku. E se ele meio que usasse isso completamente, hora ou outra o Hogyoku ia rejeitar o seu dono e depois ia ficar somente na forma rolificada. Somente isso, na forma líquida rolificada, e depois disso ia se desprender do seu usuário. Simples assim. Saibam que é muito preocupante. Me superestima, calma que eu não sei isso tudo. Sou um vendedor na cidade, eu não nego que eu sou astuto. Cê tá se descuidando muito, a luta só tem alguns minutos. Eu já te toquei 2 vezes, cuidado que pra um Deus é muito real. Olha, pior que ele tem razão. Para alguém que se autodenomina God, para alguém que se diz que é aquele que está acima de todos, acima da lei do Serentei, não é não. Não é não, porque esse poder é tão absurdo, mas tão acima do comum, que mesmo que
Urahara usasse sua Bankai Benihime, ele poderia simplesmente acabar com Aizen ou literalmente fatiar ele? Podia, mas ele deixou que o Aizen se autodestruísse, porque no poema que estava definitivamente no capítulo dele disse que não existe nenhum destino. Eu deixarei que aqueles que são tolos se afogar nas poças da sua própria estupidez do que eu simplesmente fazê-lo. Ou seja, Urahara é esperto. Ele é esperto para não cair nas tentações de qualquer outra criação que ele já fez, porque ele já sabe que Aizen é um tolo. Ele fez isso por sua tolice e ele se afundou na sua poça lamacenta do seu destino que já foi traçado. Só para ficar claro aqui, para quem gosta do Suzuki Aizen, esse personagem aqui, além de ser o mais inteligente, o mais estrategista, também o mais cauteloso, teve uma hora no mangá que, sabe, Urahara, ele meio que tava com a corda toda, ele meio que acabou de vez com Aizen e selou ele de vez. Podia acabar o arco dos Arancas lá? Podia. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha assim, mano, por que diabos ele apareceu no arco dos Quincy? Não faz sentido. Definitivamente não faz sentido. Ou o Kubo reutilizou o Aizen na sua forma Guerra dos 1000 anos, ou então ele só reaproveitou o que não podia aproveitar depois que o Aizen foi preso. Lembrando que essa parte aqui, depois que o Aizen é selado e preso, o posto do Shinhiraku é restaurado e agora ele é o capitão do 12º Esquadrão ou só do 5º Esquadrão. Porque, cara, já mostra que o Shinhiraku é o novo capitão agora. E já mostra também que a Hiyori é sua tenente. Até aí, ok, mas eu queria saber se o Aizen meio que aparece ou na Guerra dos 1000 anos, ou ele tem aquele discurso com o próprio Rei Quincy, não sei. Só sei que o Rei Quincy vai até ele e não sei como liberta ele de uma vez. Mas é meio que introdutório, fica a seu critério. Lembrando que na Guerra dos 1000 anos já mostra que o Urahara ele tá com tudo. Ele pode estar com 30 e poucos anos, ou até mesmo 40 e poucos anos, mas ele tá com a corda toda. E a Benihime dele, assim como ele falou pro Mayuri que todos os Quincy's usam cerca de um poder Starwater, assim como suas Bankai, eles teriam que anular suas Bankais para parecer com o poder dos Quincy. É genial? É muito genial. E o Urahara, ele usa esse conhecimento dele para usar toda a sua genialidade contra os Quincy's, o que faz dele o nosso rei do xadrez. Já não sou mais responsável pelos atos que vão acontecer agora. Digamos que a rainha cabeça já tá sedenta por esse sangue que jorra. Então que tal uma canção da hora? Desculpa despedaçar enquanto minha rainha chora. Lembrando que essa rainha que chora, bem na Bankai do próprio Urahara, é meio que uma representação do sofrimento e também das consequências que o Urahara sofreu quando criança. Eu não sei, mas se trata de um trauma de infância ou algo do gênero, mas é muito bem feita essa Bankai. E se não fosse por ela, eu já poderia dizer aqui que o próprio Urahara estaria morto, basicamente, mas não é o caso aqui. Que você se descuidou. Difícil admitir, mas não costumo ser
Quem suja as mãos sou o cara que pensou. Quem suja as mãos sou o cara que pensou. Mano, se ele disse isso porque não quer sujar as mãos, é porque a mente dele é valiosa, é tão preciosa, que ele não quer sujar as mãos de sangue, porque ele já sabe o que vai acontecer no final. Ele já previu que o Ichigo ia acabar com Quincy. E isso daí já é um fato e também algo que ninguém pode expressar que é um erro. Não nos perdoe por ter te feito chorar. Minha rainha vai fazer o que der vontade. Eu tenho pena de quem a desafiar. Procura raramente errar, sangue se espalha, se mover errado em batalha.